Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. Quando era mais nova, pensou seguir filosofia ou comunicação social, mas talvez já estivesse escrito que acabaria por se tornar atriz e diretora de atores. A estas duas ocupações ainda juntou a de coordenadora pedagógica e formadora na Academia Mundo das Artes. É muito talento concentrado. Bem-vinda, Yolanda Laranjeiro. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por teres aceitado aqui o meu convite. Obrigada e eu pelo convite. Eu faço sempre aqui o exercício de rebobinarmos a nossa cassete e de começarmos pelo princípio, que é a nossa infância. E tu, eu li algures que tu eras uma miúda que gostava muito de escrever. Sim. Tu eras assim daquelas que passava horas no quarto sozinha a escrever? Não, eu era daquelas que passava muito pouco tempo no quarto, porque sempre gostei de fazer muitas coisas, mas gostava muito de escrever, sim, e é engraçado que eu inclusivamente entrei no conservatório com textos escritos por mim e a partir do momento em que entrei no conservatório e comecei nisto de aprofundar a coisa da representação, deixei um bocadinho de escrever. E não sei porquê, eu acho que se calhar é por ter tido... Quer dizer, já lia muito antes, não sei, acho que ficou aqui uma versão de não, vamos nos focar numa coisa. Okay. Mas tenho uma promessa que é escrever qualquer coisa um dia assim. Então, a algumas pessoas. Fica aqui um lembrete, não Sim. é? Para voltares à escrita mais tarde. Sim. Tu cresceste numa casa, numa família muito ligada às artes. Várias Sim. vertentes Sim. das artes, não é? Sim. O teu avô materno, pelos vistos, era uma pessoa muito talentosa, não é? Ligada ao mundo do espetáculo também, que fez umas coisas mais a nível local, mas Sim. portanto, tu tiveste aqui várias referências para seguir. Sentes que isso foi que te marcou e que te ajudou a decidires a tua vida? Bom, claro que a presença do teatro, acima de tudo, o meu avô depois acabou por até acabar a sua carreira no mundo da música, mas o teatro era uma coisa que estava muito ligada a ele e eu acho que esta cultura teatral nós tínhamos, portanto eu lembro-me desde sempre de ir ao teatro e de se falar muito sobre espetáculo, sobre representação lá em casa. Mas na verdade, quando fui para o conservatório é meio que um acidente, é muito curioso, acidente, não sei se podemos chamar assim, mas eu fazia parte de uma disciplina de teatro na escola que escolhi no secundário e tive uma colega minha que ia fazer provas para o conservatório e na altura precisávamos na minha também, depois quando fui eu, precisávamos de levar alguém para ajudar a fazer a prova e eu fui na onda de ajudar e depois na altura houve um professor que falou comigo achando que pronto, que eu estava a concorrer, eu disse que não e ele teve uma conversa e pensei, se calhar vou, ou seja, eu sempre gostei muito, mas acho que nunca disse de mim para mim, vai ser isto. E depois na altura pensei, bom, não vou entrar seguramente, portanto, porque não fazer as provas é um desafio. E depois fui passando, entrei e pronto. Ou seja, a decisão acabou por ser tomada assim, olha entrei, gosto tanto, estou cá. Agora depois logo se vê. Porque tu tinhas uma média de 19,2. Tinhas uma média brutal. Eu achei muito curiosa essa história de entrares no conservatório por acidente. Que quase que dava um título de um livro. Sim. É muito giro. E eu lembro-me da minha avó que a única pessoa era assim muito pragmática e tinha receio desta vida. E eu lembro-me na altura ela dizer, filha, mas com média 19 podias ir para a medicina. E eu, vamos, eu tenho humanidades. Não dá para ir para medicina. A minha bisa achava que eu no 11º ano devia ir inscrever-me à faculdade porque as notícias diziam que as pessoas não tinham vaga. Então ela dizia, vai já filha, vai já inscrever-te. Portanto, olha. Sim. E tu, pronto, tinhas média para medicina, devias ir. Exato, exatamente. Seria uma péssima médica, seguramente. Eu também, não teria o mínimo talento, nada, nem estômago, nem nada, pronto. Mesmo. Tu tinhas só 10 anos quando foste pela primeira vez ao teatro. Foste ao Teatro Aberto. Sim. Ver uma peça com Alexandre Alencastre e João Perry. E isso marcou-te muito, na altura, com apenas 10 anos. Sim. Lembras-te porquê é que te marcou? Porque eu fiquei absolutamente estonteada com a capacidade de representação, que hoje acho que é muito orgânica, mas que na altura eles estavam a viver muitas coisas. E onde é que eles iam buscar? Porque era uma peça muito emocional.
A Alexandra e o João são os atores que nós conhecemos e, portanto, aquilo impactou muito em mim de onde raio é que eles vão buscar a capacidade com a consciência na altura que tinha, exato, das conversas em casa, de que aquilo se fazia pelo menos 5 dias por semana, na altura carreiras que não são como as de hoje, não é? Às vezes 1, 2 meses. Exato. E eu pensava, como é que é possível? Eu lembro-me de falarmos muito sobre isso, de que raio de mecanismos, na altura a palavra não deveria ser mecanismos, que eu utilizava, mas como é que eles fazem? E comovi-me muito, pronto, lembro-me de ficar muito... Oh meu Deus! Mas com 10 anos, imagina, completamente, aquilo não deve ter saído da cabeça durante que tempo? Sim, porque eu tinha ido antes, a coisa da escola, aos espetáculos infantis, aquela foi, eu acho que a primeira peça, pelo menos de que eu me lembro, séria. Exato. Assim Sim, que não era uma peça infantil. Não era portanto... de todo, não era de todo. E sim, eu fiquei muito... Pensei, uau, eles são maravilhosos, eles conseguem fazer isto. Tu cresceste sempre muito atenta ao trabalho que outros atores iam desempenhando. Tens aqui algumas referências, não é? Teresa Gafeira, Eunice Munhoz, não é? Sim. Que é a referência, acho que quem gosta de representar é inevitável. Tentavas absorver deles algumas... quase como se fosse estudar aquilo que faziam, ou simplesmente te davas ao prazer de assistir para que isso ficasse dentro de ti e depois tu desenvolvias o teu próprio mecanismo? Sim, eu acho que era mais assistir e ter esse privilégio de, enquanto espectadora, me deixar embarcar naquilo que eles me proporcionavam. E depois eu acho que as pessoas que muito me inspiraram sempre teve mais a ver com as conversas que tínhamos sobre. Porque e ainda hoje, e digo isso muito aos atores com quem trabalho, quer a contracenar, quer a dirigir, que é... Eu quando estou a ver qualquer coisa é mau quando eu começo a perceber ou a pensar tecnicamente sobre a coisa. Alguma coisa não está a correr bem como espectadora, não é? Porque hoje, e cada vez mais, depois de estarmos na profissão, aquilo que eu busco é observar algum trabalho que não me faz pensar profissionalmente, que me deixa ir como espectadora, porque em primeira análise é para isso que nós cá andamos, não é? É para conseguir comunicar de forma intuitiva e emocional com as pessoas que nos veem. Portanto, eu acho que depois foi... Por exemplo, a Eunice deu-me grandes lições quando eu a dirigi, imagina, eu tinha 20 e poucos anos em televisão, e de repente ela fazia parte do elenco de uma novela. Eu lembro-me, estávamos numa cena com muitos atores, e eu dei várias indicações a vários, e ela não lhe disse nada, não tinha nada para lhe dizer. Claro que não posso dizer que a primeira vez que a vi pensei, pronto, agora eu tenho, sei lá, na altura eu tinha 26, 27 e estou a dirigir a Eunice, ok, está tudo certo. Mas naquele momento em concreto nem foi por esse prurido, foi porque eu efetivamente não tinha nada para lhe dizer, para corrigir, e como temos pouco tempo em televisão para dirigir, e eram muitos, e ela veio do alto da sua subtileza e assertividade dizer, então mas a Yolanda não tem nada para me dizer. Eu disse, não, Eunice, não tenho. Ela, não é possível. Um ator tem sempre alguma coisa para melhorar. E aquilo foi de uma generosidade e de uma inteligência. Até também. E isso e inteligência, não é? Porque, de facto, o que as pessoas que mais me marcaram e mais me ensinaram foi com este tipo de atitudes. Foi perceber como é que eles se relacionavam com o trabalho, com os colegas, o respeito que tinham por a questão de percebermos que nunca ninguém tem tudo pronto, não é? Claro. Quando alguém acha que já fez uma coisa fantástica, alguma coisa aqui está a falhar, na minha opinião, não é? Porque está sempre alguma coisa melhor por fazer. E então eu acho que é mais nisso, é mais no convívio, nas conversas e nas lições sobre o trabalho que eu fui tendo a oportunidade com estas pessoas que fui trabalhando e observando, que me inspiraram. E quando estou a ver, o meu objetivo é só ver e estar a ver, sem pensar muito. Exato. Basicamente é isso. Voltando um bocadinho lá atrás à tua infância, também houve espaço para a dança. Há aqui um episódio que vamos ter que falar dele, não é? Da Mini-Chuva. Do Mini-Chuva de Estrelas, não é? Porque tu foste por intermédio de uma coreógrafa, não era? Com quem tu ensaiavas, não é? Sim. E ela é que te convenceu. Sim. Então, durante 2 anos, não é? Tudo o que havia, que era preciso miúdos a dançar, tu foste. E eu acho que até mais, na verdade. Olha, agora estás-me a lembrar que eu nunca disse ao João Baião isto. Porque eu lembro-me nós fizemos o programa todo da Mini-Chuva e sim, eu tinha aulas de dança na escola. Era uma professora que dava aulas era uma escola pública, portanto nem sequer era. Tínhamos dança e depois acho que havia ali um horário em que quem gostava mesmo ia num horário um bocadinho extracurricular, mas pronto, uma coisa muito informal. E essa coreógrafa era irmã da Margarida Reis, da apresentadora. Olha que giro. E então, pronto, eventualmente
quando a Margarida vai, não sei. Pronto, ela de repente fica como responsável pelo corpo do baile do programa. E foi uma experiência muito gira, eu fui muito feliz mesmo, nunca mais me esqueço. Eles fizeram uma festa, isto foi antes dos 10 anos, porque eu lembro-me de acabar com 10, porque quando fiz 10 anos, era eu, pelo menos eu lembro-me da Joana, que também era de Almada, e eles iam-nos buscar a casa, claro. E na altura foram-nos buscar e nós fomos de barco, isto cedíssimo, não é, para gravar, e fizeram-nos a primeira festa de aniversário no barco, em pleno Rio Tejo, com balanço, porque aquilo criou-se ali de facto um ambiente de família, eles tratavam-nos muitíssimo, éramos muito felizes. E depois, quando acabou, fizemos uma série completa, 20 e tal episódios, e depois na altura assinámos um contrato, alguns de nós, tipo com a SIC, na altura tudo o que era programas em que era preciso. Lembro-me de fazer umas surpresas com a Fátima Lopes, não sei se era o Perdomo, eu acho que sim, ou o Surprise Show. Surprise Show, exato, Surprise Show, exatamente, e o Ponto de Encontro e o Perdomo, era assim uma série de programas. Então fizemos assim uma data de participações. E eu lembro-me que na altura, depois aquilo que deu origem ao Super Bareré, eu ainda fiz os programas piloto, que não era com a Ana Malhou na altura, era com uma outra rapariga, a Filipa, nós éramos as Filipetes. E aí eu acho que, pronto, também estava um bocadinho mais crescida, tinha 12, 13 anos, e tinha outras atividades, e eu acho que foi o ambiente que deixou de ser tão familiar e passou a ser uma coisa meio que mais profissional. Íamos ali, fazíamos umas coisas, eram muitas horas, não conhecia a equipa, não me sentia à vontade, sentia que estava a começar a perder um bocadinho porque eu fazia ginástica, estudava inglês, alemão, direção de era muita coisa. E então aí pensei, se calhar isto não é para mim. Se calhar não. Mas pronto, de facto, foi a minha primeira experiência em televisão. Mas é giro, não é? É muito giro. E ainda hoje adoro dançar. Mas sim, mesmo o Marco António, eu já lhe contei tardiamente. Ele dizia, não posso crer. Tenho que ir à procura dos vídeos. Sim, exato. Vamos ver em família. Sim. Tu depois, aos 15 anos, começaste a representar na escola, não é? Sim. Tinhas a tal disciplina de expressão dramática, acho que era assim que se chamava. Tu achas que foi aí que pensaste, acho que pode ser isto, apesar de tu depois o conservatório foi meio acidental, mas tu sentiste bem a representar? Sim, foi um sítio de encontro, eu acho que de necessidade de expressão, ou seja, eu encontrei ali uma área de expressão que me convocava, na verdade, de forma muito mais global e holística do que a escrita, porque havia ali uma relação comigo e com tudo o que era eu. E com 15 anos, não é? Aos da adolescência, portanto, sempre 50 mil coisas para pensar e para sentir. Tanto e para deitar cá para fora. Completamente. Tanto que eu, na altura, quando começo no 10º ano nessa disciplina, inscrevo-me imediatamente na Casa do Artista. Portanto, passo a ter 8 horas por semana na escola e vou 3 noites por semana para Lisboa, eu vivi em Almada, para fazer este curso à noite. Portanto, apesar de não ter tido uma conversa comigo sobre vamos ser atrizes, havia ali uma necessidade qualquer de aprofundar, sim, sem dúvida. E depois em 2003 estreias-te profissionalmente no Teatro da Almada com uma peça chamada A Paz. É que eu fazia de Deusa da Fruta, se quiser. Deusa da Fruta, muito bom. Muito bom mesmo. Mas a verdade é que a partir daí tu nunca mais paraste de representar e de apostares na tua formação, porque tu fizeste vários cursos até lá fora, em Itália. Sim. Portanto, tu sentiste sempre a necessidade de te melhorares, não é? De cresceres, no fundo, nesta área. E eu acho que tem a ver com comunicação. Ainda a semana passada estava a ter uma conversa com os alunos do primeiro ano da minha escola e estávamos a terminar um módulo e houve uma aluna que disse teria sempre que ser atriz, Yolanda, mas teria sempre que dar aulas. E aquilo foi muito comovente para mim, porque na verdade eu não sabia se tinha a ver com dar aulas, mas o exercício do ator é um exercício muito profundo, é do coletivo, mas pode não ser assim tanto o coletivo. Ou seja, apesar de trabalharmos com o outro e dependendo dos processos e dependendo se estamos a fazer televisão, cinema ou teatro, também há um percurso muito individual, pessoal e intransmissível e até muito, às vezes, fechado aqui no mundo interior. E eu sempre fui das pessoas, dos grupos, da comunicação, de fazer com o outro. E de facto, sendo apaixonada por pessoas e pela arte de representação, eu acho que a formação acabava por ser inequívoca, tanto que no conservatório
Na altura ainda eram 5 anos a licenciatura. Eu fiz os 3 anos de atriz e depois poderia optar ou por encenação ou por educação. E eu com 21 anos escolhi logo educação. E comecei logo a dar aulas na Casa do Artista, onde tinha sido aluna porque me convidaram. E, portanto, eu ainda não tinha acabado de sair do conservatório e já estava a dar aulas. E sempre fui muito feliz. Eu lembro-me de falar muito com os meus colegas, porque, obviamente, era uma saída também profissional para quem não tinha ainda outro tipo de possibilidade de suster. E eu dizia, não, claro, é ótimo, mas é que eu sou mesmo muito feliz. E eu aprendo muito a dar aulas. Porque é maravilhoso ver os atores a trabalhar. E então quem está a começar... Aquilo é tudo tão generoso, é tudo tão genuíno. Porque te revês, se calhar, em algumas coisas, não? De quem está a começar. Seguramente todos, e porque às vezes, em qualquer profissão eu acho, com o passar do tempo, com o ganhar da consciência, com a experiência, ganhamos coisas e podemos perder outras. E há uma inocência, há uma leveza, há uma despreocupação nesta coisa do brincar e de nos experimentarmos sem grande critério, que a representação promove, mas que às vezes como atores e quando já nos viram, já nos conhecem, nós ficamos com um peso, com uma responsabilidade. Há pessoas que têm a capacidade de não ter isso, mas é maravilhoso ver isso assim a brotar, não é? E eu aprendo muito, 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 muito a dar aulas e gosto mesmo muito. Isto é uma boa deixa para falarmos da Academia Sim. do Mundo das Artes, que fundaste com outros 2 colegas. Sim. Por esta necessidade, vontade, gosto de ensinar e porque não havia, faltava, não é? Faltava esta resposta. Sim. Ou havendo, não é suficiente. Sim, eu acho que sim. Na verdade foi um desafio que me foi feito, porque eu tenho um curso de teatro em nome individual que tem 12 anos. E na altura, quando o Nico abriu a Nicolau Breiner Academia, convidou-me para fazer parte do início do corpo docente e eu tive lá um período e sempre dei aulas e noutros contextos, e na altura um dos fundadores da AMA, portanto o José Pedro Ribeiro, fazia parte da Nicolau Breiner Academia, acabou por se afastar do projeto, e na altura é ele que me desafia para... E porquê é que não abres? Porquê é que não abrimos? Porquê é que não abres uma escola, dás aulas em tantos sítios? E eu, na altura, tinha 30 anos e pensava, como assim? Dar aulas? Ter uma escola? Dar aulas? Pronto, Parece uma coisa muito pesada, não é? Sim, agora ter e uma escola. estrutura, e tipo... E eu queria fazer muita coisa e tinha consciência, até porque a minha mãe sempre teve uma empresa, portanto eu tinha consciência da responsabilidade inerente a ter um projeto nosso, que ainda por cima não é um negócio, é uma escola. Então, associada a todas as responsabilidades de uma estrutura, vem toda uma preocupação pedagógica com todas as pessoas que, a partir do momento em que estão contigo, merecem de ti a tua atenção e o teu acompanhamento. E eu pensei, acho que não vai dar. Mas fui para casa a pensar, isto era incrível. E na altura disse-lhe, pronto, ok, então, mas eu preciso de alguém. Não, mas sim. Sim, mas vai ter que ser. E tive também a consciência que era jovem, que poderia ganhar com experiência de uma pessoa que tivesse mais idade, que tivesse mais percurso, e até uma outra perspectiva, enfim, porque... Lá está, porque eu sou das equipas e acho que com o outro somos sempre mais fortes. E na altura, portanto, eu estava a dirigir na Plural já há algum tempo, conhecia muito bem o Paulo Ferreira, que estava à frente do departamento de elenco, sabia que ele tinha este gosto pela formação há muito tempo, e desafiei-o, e pronto, e foi assim que montámos o projeto, e que hoje é assim a minha primeira filha, é o que eu digo. Tenho a Ama e depois tenho a Simone. A Simone em termos cronológicos. É mais nova. É mais nova, sim. Muito bom. Sim. E sim, acabas por ter ali uma série de filhos emprestados, não é? Porque sim. eu acho que, sendo coordenadora pedagógica de uma escola, não é? Sim. E seja ela daquilo que for, sim. naturalmente vais sentir, porque há essa responsabilidade, não é? Do caminho que se está a fazer. Sim, pois porque nesta área nós partilhamos muito, não é? Então eu não vou para uma sala dar aulas teóricas em que, se eventualmente me cruzar com eles no intervalo, sei deles. Não, a trabalhar nós vamos partilhando, eles e eu. Então não há como a ligação não ser muito mais profunda, muito mais pessoal e muito mais íntima do que numa outra área qualquer. E há um grande orgulho. Tenho muito mais rugas nos últimos 7 anos, seguramente. Aliás, ver as fotografias da fundação da escola e ver agora e penso, ok! Mas é o que eu costumo dizer, pronto, são rugas de coisas boas. Exato, são carimbos de coisas boas que vão acontecer. Sim. Vamos pensar assim. Sim. Tu protagonizaste um filme que saiu em outubro, portanto há muito pouco tempo. Sim.
Como é que tem um tema pesado, não é? Porque fala de violência no casamento. Como é que foi para ti esta experiência deste filme? Olha, foi uma experiência longa, porque na altura eu conheci o Leonardo António, o realizador. Eu fazia parte da direção da Guilherme Cossul, uma casa de cultura muito antiga. Que eu conheço bem, por acaso. Sim. E o Leonardo frequentava algumas noites culturais e pronto. E na altura entrou em contacto comigo e começámos-nos a cruzar por ali. E ele um dia diz-me, eu tenho um guião, eu tenho uma história, eu acho que tu podias ser a pessoa para fazer esta história. Eu... Está bem. Se tu achas, eu vou ler. Pronto, li, a história era incrível. O Leonardo tinha feito um processo de pesquisa bastante profundo, junto da APAV, enfim, advogados, juízes. E depois era Portugal Nossa Mulher, não é? Que é... o filme é incrível, o realizador, eu estou aqui, mas e quê? Mas não há condições nenhumas para fazer. Então foi ali um namoro bastante grande àquele guião e às possibilidades até que chegámos, mas isto, portanto, nós filmámos em 2018, o Leonardo ter-me entregue isto, pelo menos em 2016, 2 anos antes. Fomos discutindo, falando, e eu disse, ok, então, pronto. Ele diz, eu responsabilizo-me pela equipa técnica. Não sei como, mas eu disse, ok, então eu responsabilizo-me pelos atores. Felizmente tenho muitas pessoas de quem gosto e que acho que gostam um bocadinho de mim e com uma boa história. E pronto, então foi assim... Quando chego às filmagens, já havia uma longa história para trás e de guião, e de reescrita, de propostas. Trabalhei muito também nessa área. E pronto, e depois a história é, mais do que uma história, eu acho que é uma voz de muitas histórias reais. E tem sido, ainda ontem, troquei um e-mail, houve uma pessoa que me... provavelmente ela vai ver este vídeo e ouvir o nosso episódio, porque ela tem acompanhado, ela manda-me um e-mail que me marca profundamente a narrar, enfim, a partilhar comigo algumas coisas. E foi, acho que a primeira, já tinha recebido algumas mensagens no Instagram, que é oportuno, mas esta pessoa tem uma generosidade de pôr num e-mail tanta coisa como se eu fosse amiga, que eu fiquei mesmo muito tocada e lhe respondi imediatamente. E agora recebi esta semana um e-mail com um desafio dela para reunir histórias, para tentarmos encontrar um projeto. Então, é como se, às vezes quando falo do filme, falo menos até do trabalho que foi filmar como atriz e mais esta noção do todo, porque foi de estar envolvida nas várias fases do projeto, porque depois também estive muito na edição com o Leonardo. E foi emocionalmente um desafio, obviamente, muito grande, porque a história é tudo menos leve. Leve, exato. Mas com esta sensação de que, para além de uma questão artística e para além de gostar muito artisticamente do desafio e de estar muito grata por ter tido essa oportunidade, de que nós estávamos a fazer ficção, estávamos a desempenhar um papel importante a nível de sociedade, de um debate público que tem que acontecer. E protagonizei agora com o Marco António e com o João Catarré uma campanha que também vai ser em breve, que diz respeito a isto, a uma manobra nacional de sensibilização para estes assuntos. Então estou muito grata pelo convite, por ter tido esta experiência, por de facto fazer cinema e então fazer acontecer cinema sem os recursos óbvios e chegarmos às salas é meio que um milagre de todas as pessoas envolvidas, e só isso nos deixa muito orgulhosos. E para além disso, saber que para além do percurso artístico do filme, ele desempenha também aqui um papel importante para as pessoas, para algumas pessoas, e que são muitas, infelizmente. Voz, não é? A voz de vários e-mails de pessoas que vão partilhando. E acho que é uma coisa que a nossa profissão tem muito bonita, não é? É podermos, enfim, cumprir. E este filme tem outra coisa há de ter várias, mas tem outra coisa de especial, que foi o facto de ter contato com a Maria João Abreu, que é uma pessoa que eu sei que te diz muito, portanto também há de ficar marcado por isso, não é? Tu em 2018, vamos falar de outra coisa, em 2018, tu casas-te com o Marco António. É verdade, já viste o que eu fui fazer. O que tu foste fazer.
E eu por acaso não sei, mas eu devia ter perguntado isto em off. Mas o vosso casamento não envolveu atirarem-se para uma piscina vestidos? Não. Pronto, então esquece. Vamos Foi passar na à praia, frente. foi na praia. Mas não foi Vamos passar à frente desta parte. Não faz mal. Não, mas a vossa história é muito engraçada e envolve o Leroy Merlin. É verdade. Queres partilhar? Eu posso partilhar, então. Muito bom. Nós conhecemos desde 2010, a primeira novela que fazemos juntos. E fazemos uma em 2010, outra em 2013. E na verdade, eu não tinha sequer o número de telefone dele registado, portanto, daqueles colegas com quem trabalhei, com quem correu sempre tudo muito bem, mas seja lá porque a televisão é porque não aconteceu, portanto, não foi uma pessoa de quem eu fiquei minimamente próxima. E depois, pronto, a vida segue, cada um tem os seus contextos. E há uma vez, eu estou a mudar de casa e ele tinha-se divorciado e separado e estava a tratar da questão da casa, enfim, da nova residência. E mais do que Leroy Merlin, é uma coincidência de uma amiga que eu estava a sair de uma reunião da AMA, que também estava em obras, e portanto sai às 9 e tal da noite a fugir para o Leroy porque precisava de comprar umas coisas para a AMA e para a minha casa, e estou no carro com ela, e estou a caminho de Alfragide, do Leroy, e ela diz, não, ao contrário, estou ao caminho da Amadora, e ela diz, mas porquê que estás a vir por aqui? Mas é muito mais rápido se formos para o outro. E nós temos esta coisa dos caminhos que ela acha sempre que sabe o caminho mais rápido. Tem um ex dentro dela. Pronto, eu digo, pronto, então acha. eu vou fazer a impressão de marcha e vais ver se é mais perto. E fomos para o Alfragide. E quando lá estamos, encontramos à porta com o Marco António, pronto. Portanto, eu destino. Eu nunca tinha tido uma conversa tão longa com o Marco António, tipo aquilo não sei de onde. Eu, péssima e de género de ter que me despachar, mas começámos a conversar e ele pediu o meu número e convidou-me, vamos fazer qualquer coisa. E eu pensei, que estranho. Eu disse, não sei que vocês eram muito amigos, mas não somos. Imagina a confusão na cabeça dela, não é? E depois pronto, depois comunicando, é óbvio, eu nem sabia, portanto ele tinha sido casado muitos anos e portanto acho que pronto, que obviamente estava fechado para obras durante um longo período, mas que me achava alguma graça e encontrado ao contexto, decidiu. E pensei, muito bem. Na altura eu não dei nada para aquilo. Era em absoluto. Estás-me a dizer, maluças, é o Marco António, tem maneiras, pronto. Mas a verdade é que ele Estamos depois casados, pronto, e ele guardou o teu número e convidou-te e foram saindo e casaram muito pouco tempo depois. E casámos, é verdade, fomos passar umas férias e ele pediu-me um casamento e pensei, e agora? Muito bom. E agora o que é que eu faço? E pronto, então, se calhar vamos dizer que sim, sei lá. Muito bom. Parece a história do conservatório. Acho que eu devo... Então está bem. Mas sabes que há uns anos atrás, vários, entre os meus 21 e os 23, eu fui fazer terapia e lembro-me de, numa sessão, a minha terapeuta dizer, já se percebeu que assim as decisões estruturais da sua vida são um bocado meio tomadas como se nunca tivesse pensado nisso, mas na verdade se calhar já pensou, mas não assumiu. Eu pensei, que estranho. Mas a verdade é essa, é que se eu olhar para trás há algumas decisões estruturais e que é isso, que são estruturais e que foram tomadas, parece assim de... Mas há ali muitas coisas que já lá existiam. Pronto, claro, é isto. Exato. Cá estamos. Não é tipo, como se costuma dizer, não é ao calhas. Pois, não. pode ter qualquer coisa de acidental, mas não é ao calhas, é muito diferente, não é uma coisa e outra. E depois surge uma Simone na tua vida. Sim. Tu notas que na relação que tens com ela, voltas também tu à tua infância, de reveres nela coisas tuas ou... Bom, na fase em que ela está, como ela é muito pequenina ainda, eu não tenho propriamente memória, não é, de mim. Agora, é muito engraçado quando às vezes, por exemplo, ela tem uma energia que não acaba, que é uma coisa que eu acho que é uma boa e má característica minha. A energia é ótimo, mas às vezes sou muito... Enfim, quero fazer coisas a mais. E depois, claro que as coisas nos saem nem sempre bem e nem sempre com o melhor aspecto. E então há assim algumas coisas que eu às vezes penso, Simone, mas... E depois penso, pois se calhar vamos pensar um bocadinho sobre isto.
Se calhar não saiu à pedra da Então, calçada. sim, e a coisa por exemplo, ela tem um sorriso muito fácil, ela é muito expressiva, ainda que fisionomicamente. Bom, agora dizem que ela começa a ter traços meus, mas então quando ela nasceu, ela era a cara chapada do Marco, quer dizer, era assim. Mas depois ela tem muitas coisas, eu revejo-me assim em alguns frames, e eu sempre gostei muito também de genética, sempre acho muita graça esta coisa. Acho que se tivesse ido para ciências, seria a área que eu teria seguido. E às vezes paro assim a pensar, uau, de onde é que isso vem, não é? Que raio de átomo ou de célula é que fez com que tu tenhas essa reação? Que eu olho ao espelho e vejo. Portanto, para já há mais por aqui. Acho que daqui a uns anos, pronto. Se voltarmos a falar. Exato, já há de haver outro material. Sim, sim. Tu, na altura em que ela nasceu, tu pouco tempo depois publicaste um texto no qual eu me revi imenso, que falavas dos contrastes. Quando foste para a ter, dos contrastes, não é? Porque e isso, no fundo, é uma ilustração do que é ser mãe. O contraste de, por um lado, uma pessoa pode estar apavorada com o que aí vem, porque não sabe, mas quer muito conhecer aquele bebê e ter aquele bebê nos braços, não é? Portanto, há sempre esta coisa de eu vou, mas e tu naquele texto falavas de tudo o que são os contrastes. Tu continuas, passado este tempo, não é? Ela tem 2 anos. 2 anos, sim. A notar que realmente estes contrastes continuam a existir. Muito, muito. E não sei se cada vez mais, mas é de facto uma aprendizagem diária. E eu acho que também, dependendo da idade em que somos mães, esses contrastes até se podem sentir um bocadinho mais. Não sei, eu fui na idade em que fui, não fui antes. Mas eu saio de casa com 19 anos e, portanto, eu passo a ter uma vida adulta, autónoma, independente aos 19. E sou mãe aos 36. Então, tinha passado muito tempo de uma vida sob regras absolutamente diferentes. E com a nossa vida, a minha e do Marco, com os nossos horários, com a nossa profissão, e nenhum de nós tem a rede de apoio familiar. Então... às vezes é um desespero, porque muitas das coisas que eram muito importantes e que faziam parte da minha vida e que deixaram de existir, porque para trabalhar e para ser mãe deixou de existir, mas nem é tanto a falta das coisas que sinto falta, mas ela obviamente compensa, e o amor compensa tudo, mas o sentimento constante de culpa, mesmo às vezes... Então, é uma coisa que é muito difícil. Eu tenho muitas amigas que não são mães, e é difícil tu explicares. E às vezes eu primeiro dou para mim a querer falar de coisas e acho que é uma seca, porque nem é coisa nunca fui muito como é que é, dos cocós, dos xixis, das fraldas, pronto, mas desta sensação de estou em desespero, tipo a última coisa, agora tenho que comprar os legumes biológicos para a sopa porque talvez isto faça e estou a correr e estou com umas olheiras e dormi 5 horas e preciso... Mas de repente há um gesto dela, e isto compensa tudo. Agora, o cansaço eu achava que sempre fui uma pessoa que me cansei muito. Não tinha noção dos limites do cansaço de uma pessoa. Até onde é que isto pode ir? Até onde é que isto pode ir, é assustador. E eu acho que nós vivemos não sei quantas vidas num dia com eles. E quando és mãe... E gostas de pessoas, que é tipo, eu fico maravilhada com, mas ela, não é o desenvolvimento que é normal, não é? Que é deslumbrante, mas a coisa da aquisição de agora ela pensa, ela diz, a primeira vez que ela diz não quero, ou que ela constrói uma frase, e pensas, mas o ser que saiu cá dentro constrói frases e... Esta coisa pequenina que anda aqui, não é? É muito agir, é muito assustador. É sempre achar... Portanto, continua a ser um contraste. É sempre achar que não se está a fazer bem, mas qualquer coisa que diz, estamos a fazer o melhor que sabemos, portanto, há de ser o nosso bem, não é? Mas muitos contrastes e são experiências muito... Está uma vida ilacerante, eu acho que não é a melhor palavra. Mas assim, muito visceral. Sim. A felicidade... E a angústia, o amor e o medo, parece que fazem sempre parte do dia. Não é só a sopa, o primeiro prato e a sobremesa, é tudo isto todos os dias. Todos os dias. E o que é imenso, o que pode ser imenso. Portanto, alguém como tu que tem 3, que eu sempre achei que gostaria de ter, agora claramente tenho a noção que já não vai a tempo e que já não tenho...
Mas acho incrível. Sim, acho mas é incrível. engraçado isso que estavas a dizer há bocadinho, de observares, não é? Estou a olhar para ela e... Porque às vezes nós damos por nós a fazer isso, não é? Quase como se aquelas crianças não fossem as nossas, do género. A observar como é que elas se movimentam, como é que brincam, as reações que têm, não é? Eu acho isso... Acho que é quase... É uma espécie de National Geographic acontecer em tempo real. E às vezes ficam aí só a assistir. E agora, como a pequenina já tem 6 anos, já, super crescida, não, mas já tem 6 anos, pronto, já foi mais pequenina. A relação que elas 3 têm entre elas é uma coisa, às vezes comove-me, do nada, elas não estão a dizer nada que seja, estão só nas coisas delas, mas olhar para elas e ver, não é? Aquilo, às vezes penso assim, olha, que custa-me, vivo com este medo sempre, não é? Este medo que existe, sei lá, que é um medo que à medida que vão crescendo vai tomando várias formas e vai tendo outros rostos, claro. Mas que existe sempre. E por outro lado esta coisa de não trocava por nada neste mundo. Completamente. Não é? Portanto é quase uma coisa meio esquizofrénica. E essa coisa da observação é muito interessante porque, por exemplo, 2 coisas que sempre me disseram, ou muita gente me disse, e que eu não sinto, que é uma... quando eles são tão pequeninos é quando são mesmo nossos e a gente sente uma coisa. Eu tenho uma relação hoje... Amar, eu acho que a gente ama logo. Claro. Agora, a Simone de hoje, eu não tenho saudades da Simone com 6 meses. Não tenho. Eu sou loucamente apaixonada pela Simone de hoje e parece que a cada dia que passa é mais... Sim. E depois a coisa de ser nosso. É porque eu não tenho essa... Eu não sinto isso. Ela é minha filha, mas eu quando olho para a Simone, eu tenho muita curiosidade para saber quem é a pessoa da Simone. Tipo, é do género espectadora máxima. Exato. Como é que tu vais Como é que esta personagem se vai desenvolver? Não tem esta coisa de... É minha filha, claro. Serei sempre a mãe mundo. dela, mas ela é dela. E como se espera fazer as coisas bem para ela me querer sempre por perto. Mas é isso, essa coisa da posse é um tema que eu acho complexo. Pois é verdade. Tu, hoje em dia, nós estamos aqui já a chegar ao final da nossa conversa. Quando te olhas ao espelho, que mulher é que tu encontras? Essa pergunta... Esta é a pergunta com que eu acabo as conversas todas. Muito bem. Acho que encontro uma pessoa obstinada e isso dá-me orgulho em muitas coisas e cria-me alertas em muitas outras. Sinto que há muita coisa por cumprir e fico com a sensação de que começo a sentir, será que ainda vai? Porque eu sempre achei que ia fazer tudo e que havia tempo para tudo. E acho que vejo uma pessoa de afetos, acima de tudo, e que cada vez mais quer conseguir trabalhá-los de melhor forma. Porque acho que há sempre um caminho mais bonito para nós os cultivarmos. Eu acho que dentro disto se inscreve tudo o que tem a ver com a minha vida. Acho que sim. Que bom, que bonito. Olha, Yolanda, tens aí um presente do teu lado esquerdo e um cabaz de produtos da Corinne Farm para muito ti, obrigada. para a Simone, para o Marco António, porque na verdade dá para a família toda. Muito obrigada. E eu vou terminar aqui com uma pequena história, pode ser? Sim, claro. Então, era uma vez uma menina que cresceu rodeada de arte. Gostava particularmente de observar o avô, aquela figura simpática, com olhos cor de mar, sempre a criar coisas bonitas e sempre disponível para a ter no seu colo. Foi com ele que aprendeu a acreditar no seu valor e a incentivar os outros a fazerem o mesmo. Parte de ti chega onde queres. Repetia às vezes que fossem necessárias a quem precisasse de ouvir. A menina cresceu, tornou-se atriz e assinou um contrato de exclusividade com o João Catarré, que será sempre o seu marido na ficção. Até ser velhinha, irá comemorar sempre os seus aniversários em restaurantes baratos e com comida à discrição, com os amigos todos por perto. E eles, os amigos, sabem que será sempre sincera. Não é de paninhos quentes, mas é de agradecer a quem lhe faz bem. E assim viverá feliz para todo o sempre. Muito obrigada. Espero que tenhas gostado. Gostei muito. Gostei muito da nossa conversa. Obrigada. Obrigada, eu também.